Prepare-se para uma experiência arrepiante. Se você gosta de relatos assustadores e histórias que vão te deixar com medo de apagar a luz, este vídeo é para você. Antes de começarmos, já deixa o like para fortalecer. Se inscreva no canal para mais relatos sinistros e compartilhe com quem gosta de sentir aquele frio na espinha. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e vamos mergulhar no desconhecido. Meu nome é Leandro, sou caminhoneiro há mais de 15 anos e já vi muita coisa estranha nas estradas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu naquela noite. Até hoje, quando lembro, sinto um frio subindo pela espinha. Era uma viagem longa, uma daquelas entregas que me obrigavam a dirigir de madrugada. O trecho era deserto, sem postos de gasolina ou cidades próximas, apenas mata fechada dos dois lados da estrada. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor do caminhão e pelo som monótono dos pneus no asfalto. Já passava das 2 da manhã, e o sono começava a pesar. Meu plano era dirigir mais uns 40 quilômetros até encontrar um lugar para estacionar e descansar um pouco. Mas então algo estranho aconteceu. Notei uma árvore caída na beira da estrada, um detalhe pequeno, mas que logo me chamou a atenção. Alguns minutos depois, percebi que a mesma árvore apareceu de novo. Tentei me convencer de que era apenas coincidência. Talvez houvesse várias árvores caídas ao longo da rodovia. Continuei dirigindo, liguei o rádio para me distrair, mas a estática chiava sem sinal. Então, vi de novo a mesma árvore caída. Idêntica. Mesmos galhos retorcidos, mesma posição, mesma sombra projetada no asfalto. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para o GPS. A estrada parecia normal, sem mudanças na rota. Mas algo estava errado. O medo se tornou palpável quando, pela 4ª vez, passei pelo mesmo trecho da estrada. A árvore caída estava lá, exatamente como antes. Meus dedos apertaram o volante com força. Estou dirigindo em círculos, pensei. Mas como seria possível? Eu estava seguindo em linha reta. Olhei pelo retrovisor e senti meu corpo gelar. Na parte de trás da cabine, no banco do passageiro, havia alguém sentado. Meus olhos se arregalaram. O caminhão estava trancado. Ninguém poderia ter entrado. Mas ali estava aquela figura sombria, imóvel, um vulto sem rosto, apenas uma presença negra contra a escuridão da cabine. Num reflexo, tirei os olhos do retrovisor e me concentrei na estrada. Minhas mãos tremiam. Minha respiração estava pesada. Não podia olhar de novo, mas sentia aquela presença ali. Não pare. A voz veio baixa, distorcida, como um sussurro dentro da minha cabeça. Segurei firme no volante e acelerei, desesperado para sair dali. Mas a estrada não mudava. Tudo parecia igual. A mesma curva, a mesma árvore caída, o mesmo silêncio opressor. O pânico tomou conta de mim. Passei a notar detalhes que antes não estavam ali. As placas na beira da estrada estavam em branco. Os postes de luz, antes acesos, agora estavam apagados. A lua, que brilhava no céu, não se movia. Olhei no relógio do painel. Eram 2h47. Mas quando olhei de novo, o horário não havia mudado. Eu estava preso. O rádio, antes cheio de estática, começou a emitir um chiado diferente, como se alguém tentasse falar. Então, ouvi a voz. Você precisa se lembrar. A mesma voz rouca e baixa de antes. Olhei para o retrovisor. O passageiro não estava mais lá. Minha mente estava em choque. Lembrar? Lembrar do quê? Pensei. E foi quando um clarão passou pela minha cabeça. Eu já havia estado ali antes. Uma memória antiga surgiu como um soco no peito. 4 anos atrás, naquela mesma estrada, algo tinha acontecido. Eu havia dormido ao volante. Um descuido de segundos. O caminhão saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira. O impacto foi brutal. Meus ossos quebraram. Meu peito ficou esmagado contra o volante. Eu morri naquela noite. Meu corpo nunca foi encontrado.
Eu era o próprio fantasma, condenado a dirigir eternamente na estrada onde perdi a vida. De repente, os postes de luz voltaram a acender. O relógio mudou para 3 horas. A estrada finalmente seguiu em frente. Olhei para o retrovisor e, desta vez, não havia mais ninguém ali. O caminhão continuou rodando, mas algo me dizia que, em alguma curva futura, minha jornada chegaria ao fim. Se algum dia você passar por uma estrada deserta e notar que um caminhão parece estar rodando sem motorista, pense 2 vezes antes de buzinar. Pode ser apenas eu. Meu nome é Rodrigo, sou representante comercial e viajo com frequência para fechar negócios. Já me hospedei em inúmeros hotéis pelo Brasil, mas nada se compara ao que vivi em uma pequena cidade do interior. Naquela noite, a chuva castigava a estrada e a neblina tornava impossível continuar dirigindo. Vi um hotel antigo à beira da rodovia, com um letreiro piscando fracamente, Hotel do Vale. Sem muitas opções, decidi passar a noite ali. Ao entrar, fui recebido por um recepcionista pálido e de olhar vago. Ele me entregou uma chave de metal numerada com o quarto 305 e apenas disse: "O café da manhã é servido às 6. O hotel tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo mais que eu não conseguia identificar. O carpete era antigo e rangia a cada passo. Subi as escadas, e ao chegar ao meu andar, um frio inexplicável percorreu minha espinha. O corredor era longo e mal iluminado. Algumas portas estavam entreabertas, mas os quartos pareciam vazios. Ao destrancar meu quarto, senti um peso no ar. O ambiente era escuro, os móveis velhos e um espelho grande ficava de frente para a cama. Assim que fechei a porta, um arrepio tomou conta do meu corpo, como se alguém estivesse ali comigo. Tentei ignorar e fui tomar um banho. A água estava gelada, mesmo depois de girar os registros para o quente. Enquanto me enxugava, ouvi um sussurro vindo do quarto. Meu coração disparou. Abri a porta do banheiro lentamente e vi nada. Apenas o reflexo do espelho e a cama desarrumada. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. Deitei e tentei dormir. O sono vinha aos poucos, até que um barulho de passos no corredor me despertou. Eles pararam exatamente na porta do meu quarto. Olhei para baixo e vi uma sombra por baixo da fresta. Segundos depois, a maçaneta começou a girar lentamente. Saltei da cama e corri até a porta, trancando-a com força. Prendi a respiração e esperei. Os passos se afastaram. Suspirei aliviado e me deitei novamente. Mas quando virei para o lado, vi a silhueta de uma mulher de pé ao lado da cama, olhando para mim. Meu corpo congelou. Não conseguia gritar, nem me mexer. A figura era alta, com cabelos longos cobrindo parte do rosto. Seus olhos eram buracos negros que pareciam sugar a pouca luz do quarto. Eu piscava, tentando entender se era real ou um pesadelo. Foi então que ela sorriu. Acordei de súbito com o despertador tocando. O quarto estava exatamente como antes, mas o espelho estava coberto de marcas de mãos sujas. Levantei e saí o mais rápido que pude. Na recepção, o mesmo atendente me olhava fixamente. "Dormiu bem?" perguntou com um leve sorriso. Eu quis perguntar sobre o quarto, sobre a mulher, sobre o que diabos havia acontecido ali. Mas algo me dizia que ele já sabia a resposta. Apenas paguei e saí. Horas depois, parei para abastecer e perguntei ao frentista sobre o hotel. Ele me olhou assustado. Aquele hotel? Mas ele fechou há mais de 20 anos, depois que uma mulher foi assassinada no quarto 305. Olhei pelo retrovisor. A estrada estava vazia. O hotel não estava mais lá. Meu nome é Marcos, tenho 28 anos e trabalho como designer gráfico. No final do ano passado, minha namorada, Júlia, e eu decidimos nos mudar para um apartamento no centro da cidade. O prédio era antigo, mas bem conservado, e o aluguel estava em um preço irresistível. Ficamos animados com a mudança, sem imaginar que aquela decisão nos levaria ao episódio mais aterrorizante de nossas vidas. Desde o primeiro dia, algo parecia estranho. O prédio tinha uma atmosfera pesada,
Um silêncio opressor nos corredores e poucos vizinhos. Nosso apartamento ficava no 5º andar, com vista para um prédio abandonado do outro lado da rua. De dia, não parecia grande coisa, mas à noite, as janelas escuras davam a sensação de que algo espreitava do outro lado. A primeira vez que notei a criança foi numa noite de sexta-feira. Eu trabalhava até tarde no computador, enquanto Júlia dormia. Me levantei para pegar um café e, por reflexo, olhei pela janela. Foi quando vi a silhueta. Uma criança, de no máximo 8 anos, estava parada na janela do prédio abandonado, olhando diretamente para mim. Fiquei intrigado. O lugar estava fechado havia anos, então como alguém poderia estar ali? Chamei Júlia para ver, mas quando ela chegou, a criança já não estava mais lá. Você deve estar cansado, ela disse, voltando para a cama. Achei que talvez fosse isso mesmo e decidi ignorar. No entanto, nas noites seguintes, a criança continuou aparecendo. Às vezes, ela ficava apenas parada, me observando. Outras vezes, parecia sussurrar algo, embora eu não pudesse ouvir nada através da vidraça. Uma noite, tomei coragem e acenei para ela. Para meu espanto, a criança acenou de volta. Mas seu movimento foi estranho, como se o braço se movesse de forma errada, desalinhada. Um arrepio percorreu minha espinha. O desconforto virou medo quando Júlia começou a notar coisas estranhas também. Uma noite, ela acordou assustada, dizendo ter ouvido passos dentro do apartamento. Fizemos uma inspeção, mas não havia ninguém. No dia seguinte, encontramos marcas de mãos pequenas na poeira acumulada no parapeito da nossa janela. As aparições se tornaram mais intensas. Uma madrugada, acordei com um barulho de batidas na janela. O prédio abandonado estava escuro, mas quando olhei para cima, vi a criança novamente. Dessa vez, seu rosto estava mais visível, e um detalhe me aterrorizou. Seus olhos eram completamente negros, sem pupilas. Foi então que decidimos investigar a história do prédio. Depois de muita pesquisa, encontramos uma notícia antiga. Há 30 anos, uma família morava no último andar do edifício. O filho mais novo, um menino chamado Caio, desapareceu misteriosamente. O caso nunca foi resolvido, e a família se mudou logo depois. Desde então, ninguém mais viveu ali. Naquela noite, Júlia e eu decidimos que precisávamos sair daquele apartamento. Mas antes que conseguíssemos nos mudar, algo horrível aconteceu. Era por volta das 3 da manhã quando acordei com Júlia me chamando, desesperada. Tem alguém no quarto, ela sussurrou. Olhei para a porta entreaberta e, no corredor escuro, vi uma figura pequena parada. O ar ficou gelado e um cheiro podre invadiu o ambiente. A criança que antes ficava apenas na janela agora estava dentro do nosso apartamento. Fechei os olhos por um segundo e, quando os abri, ela havia desaparecido. Mas algo me dizia que não tinha ido embora. Júlia e eu ficamos acordados até o amanhecer, segurando as malas e esperando o primeiro raio de sol para sair dali. No dia seguinte, saímos do apartamento e nunca mais voltamos. Pouco tempo depois, descobrimos que outro casal havia alugado o imóvel. 2 meses depois, eles se mudaram às pressas, sem explicação. O prédio abandonado ainda está lá. E, às vezes, quando passo por aquela rua, tenho a sensação de que há alguém me observando da janela.